Olá pessoal, professor Bruno aqui do Colegiado de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Recentemente comemoramos o Dia Nacional do Bioma Caatinga e nada melhor do que falar sobre um dos mais importantes recursos naturais que nós temos, a água. Segundo a FAO, a agricultura é o setor que mais demanda esse recurso natural. Cerca de 70% de todo o montante que é consumido no planeta, ele é destinado para a agricultura. Aqui no Brasil, esse número sobe um pouquinho, ele vai para 72%. A irrigação dos cultivos é a maior responsável por esta demanda. O Brasil detém do maior potencial para áreas irrigadas do mundo. Atualmente, são cerca de 8 milhões de hectares destinados a áreas irrigadas. Mas esse número ele pode aumentar grandemente, passando de 8 para 55 milhões. Ou seja, a gente ainda tem potencial de crescimento em áreas irrigadas para atingir o patamar de 50 milhões de hectares. Bom, todos sabem da essencialidade da água no funcionamento da vida como conhecemos. Na agricultura ou na agropecuária isso não vai ser diferente. A questão maior aqui é como ocorre a disponibilização dessa água dentro dos sistemas produtivos, mais precisamente dentro dos ciclos de produção de determinada cultura ou na produção animal também. Veja, a gente tem basicamente dois tipos de agricultura com relação à água. Uma que a gente chama agricultura de sequeiro, que é aquela dependente da chuva, né? Dependente do regime pluviométrico de uma determinada região. Se você pegar aqui, por exemplo, a região centro-oeste do Brasil, que é um dos grandes celeiros da produção de alimentos, né, do mundo, você tem aí regimes pluviométricos que podem chegar a 3.000 milímetros, né? O que garante muitas vezes a produção adequada e satisfatória daquele local. Mas isso não é homogêneo durante o ano todo, né? Por isso que você tem os calendários agrícolas, né? Ou seja, as épocas corretas para você estar fazendo o seu plantio e para poder ter uma colheita satisfatória. Por outro lado, se você pensar em regiões como o Nordeste, né, mais precisamente no semiárido, onde o índice pluviométrico é muito inferior, a gente não chega a 1.000 milímetros, existem micro-regiões que não chega a 500 milímetros, né, ou que a média é 400, 500 milímetros. Então é uma quantidade pouca de água e ainda também não é bem distribuída durante o ano. Você tem concentrações, né, de épocas chuvosas. Então, o que vai ser da agricultura nessas épocas secas, né? É por isso que a gente vê muitas reportagens nos noticiários sobre essa falta de controle que a gente tem, que acaba culminando em prejuízos aos produtores, né? Perca de produção por secas, por estiagens severas, perda de produção também por excesso de chuvas, por chuvas torrenciais. Então, a agricultura está muito à mercê ainda desse tipo de condição, né? O que muda essa realidade é a questão justamente da irrigação, a potencialidade daquele local de um programa, de um planejamento, né, que envolva aí mecanismos que funcionem de forma artificial, colocando aquela água no local. Então você tem uma mudança bem brusca do sistema, fazendo com que a gente, né, tenha uma garantia aí da produção, né? Até mesmo a velocidade de produção vai ser diferente. A gente pode ter várias safras, por exemplo, dentro de um ano em áreas agrícolas, que muitas vezes era apenas uma, né? Você pode ter cultivos que chegam a 3. Então muda bastante a realidade daquele produtor quando entra essa técnica agrícola. A prática da irrigação, muitas vezes, ela é tida como uma vilã,
quando falamos de uso racional dos recursos hídricos. De certa forma, isso pode até ser verdadeiro, mas apenas quando se constata que naquela propriedade não existe um programa específico de manejo para uma determinada cultura, ou quando as técnicas, não são adequadas para aquela situação. Então, pessoal, além da gente saber como fazer a aplicação da água no sistema produtivo, a gente tem que saber quando e quanto você vai aplicar. As principais fontes de água para irrigação são rios, lagos, reservatórios artificiais, canais ou tubulações comunitárias e os poços profundos. Este último podendo ser através do bombeamento da água dos aquíferos subterrâneos para a superfície ou pelo fluxo natural dessa água, os famosos poços artesianos. E aí vários são os fatores que devem ser considerados para a análise da viabilidade dessa fonte. Entre eles, a distância para o campo, a altura que deve ser bombeada, o volume e a vazão dessa fonte, principalmente no período de maior demanda de água, e a qualidade, obviamente. Diferentes são as técnicas utilizadas para a prática da irrigação. São várias as formas de você conduzir essa atividade. Aqui nesse esquema, você consegue visualizar uma organização de algumas das mais comuns. De um lado você tem os sistemas por aspersão, sistemas mais convencionais ou mecanizados, os pivôs também. De outro lado, você tem irrigação por superfície no solo, como os sulcos e também por inundação. A irrigação localizada, que aí seria mais a questão do gotejamento e também a microaspersão. E até de forma subterrânea, como pela elevação do lençol freático ou gotejamento que é feito subsuperfície, abaixo da superfície do solo. Bom, pessoal, é importante falar que cada uma dessas técnicas ela tem um nível de eficiência, onde você pode ter, por exemplo, para o sistema por aspersão, não passando de 70%, 75% de eficiência, ou seja, aquela quantidade de água que realmente é utilizada pelas plantas, pela cultura, em relação àquela que é emitida pelo equipamento. Se você for pensar na técnica do gotejo, essa sim um pouco mais eficiente, você pode alcançar até valores superiores a 90%. Pessoal, é importante a gente deixar claro que não existe um método ou um sistema ideal, tá? Isso é dependente de cada situação, tá? Principalmente relacionado à socioeconomia da propriedade e das condições ambientais, como solo e clima. E mais precisamente, da disponibilidade e qualidade da água existente. É por isso que a gente ainda tem uma disparidade com relação ao uso desses diferentes métodos. Se a gente pegar os sistemas convencionais por aspersão, eles são cerca de 50% da totalidade. 30% a gente vai ter de métodos em superfície. 10% apenas para os sistemas localizados. Os outros 10% restantes são para os sistemas variados. Nós temos que responder ainda quando e quanto aplicar. Para isso, o ideal é medir a quantidade de água no solo e também as condições climáticas. Essas características elas vão influenciar no consumo de água pelas plantas, por exemplo, nos cultivos agrícolas. Esse consumo de água ele vai ser dependente dessas características e também das condições intrínsecas à planta, condições metabólicas e fisiológicas. Bom, basicamente, pessoal, a gente tem duas vias de manejo de água na agricultura. Uma baseada mais nas condições de solo e outra baseada mais nas condições de clima. Com relação ao solo, você tem a necessidade de quantificar realmente a água que aquele solo pode reter.
né? Isso pode ser feito com cálculos envolvendo a capacidade de campo, né, daquele solo, atributos como a densidade e também o ponto de murcha permanente. Ou então por sensores, né, que são colocados no solo e eles vão, de forma mais imediata, determinar o quanto de água ali existe. A outra forma, como eu mencionei, é a dependente de dados meteorológicos, né? Então, é baseado nos dados emitidos por estações meteorológicas locais. Tá? E aí a gente vai conhecer dois importantes aspectos, né? Dois importantes termos aí relacionados, que vai ser a evapotranspiração e o coeficiente de cultura. A evapotranspiração nada mais é do que a perda de água do sistema para a atmosfera, seja pela evaporação pelo solo ou a transpiração pela parte aérea das plantas. Uma área completamente vegetada, numa determinada condição ambiental, a gente pode determinar a evapotranspiração de referência para aquele local, que a gente chama de ET0. Então, a evapotranspiração da sua cultura, que vai ser dependente também do estágio de desenvolvimento, né, dela, ou seja, da fenologia da cultura, do índice de área foliada das suas plantas também. Então, a evapotranspiração da sua cultura, relacionada à evapotranspiração de referência, vai ser justamente o que a gente chama de coeficiente de cultura, o KC, usado para determinar a lâmina adequada de irrigação. O manejo da irrigação ele é feito, portanto, quando o valor de ET0 fornecida pela estação meteorológica é multiplicado pelo valor de KC, referente à fase fenológica em que o cultivo se encontra. O resultado é exatamente a lâmina de água que deve ser aplicada naquele dia, como uma forma de reposição, evitando aplicações excessivas ou insuficientes. Bom, no cálculo ainda é levado em consideração a porcentagem efetiva de área molhada, né, no solo e também a eficiência do tipo de irrigação que está sendo utilizada. Estão vendo, né? Nada de cochilar na aula de irrigação ou de agrometeorologia, porque é quando não temos esses cuidados, né, mais técnicos que os pontos negativos aparecem. Como, por exemplo, os altos índices de desperdícios que a gente ainda tem na agricultura irrigada. Em pesquisa realizada no estado de Goiás, foi visto que existe um desperdício entre 13% a 42% nas áreas irrigadas, um desperdício de água, que é uma quantidade muito grande. Numa outra pesquisa no estado do Ceará, né, onde a gente tem aí a predominância do ambiente semiárido, nessa pesquisa indicou um desperdício de mais de 70 milhões de metros cúbicos de água nas áreas irrigadas, né? Essa quantidade seria suficiente para abastecer a cidade de Fortaleza por 4 meses, né? Um desperdício anual de 70 milhões. Esses dados mostram a importância da gente se preocupar com o manejo racional, né, dos recursos hídricos e também da adoção de práticas conservacionistas, né, das boas práticas agrícolas. A gente pode citar aí o plantio em curva de nível e o terraceamento, por exemplo, como importantes ferramentas para evitar a erosão, né? A gente pode falar também práticas de manejo como a rotação de culturas, a consorciação, o plantio direto, né? O solo está sempre protegido ali sob cobertura morta, a utilização de adubação verde, né? De cobertura verde também. Então são práticas importantes para essa conservação da água e do solo. E também a gente se voltar ao melhoramento genético das culturas, né, para a gente obter aí sempre variedades mais eficientes no uso da água e também mais resistentes, né, à escassez hídricas. E não podemos
deixar de lado também o uso consciente da adubação, né, que é realizada nas propriedades, e do uso de agroquímicos também, para evitar a contaminação dos lençóis freáticos, dos reservatórios hídricos, né? Então, por um lado, a gente tem essas práticas beneficiando a quantidade e também a qualidade de água no sistema. Além de conservação, a gente tem que falar também de preservação, né? Então não dá para a gente não falar sobre os regimentos legais a respeito, né, dos recursos hídricos, como o próprio Código Florestal, né? Onde lá em seu capítulo 2º fala a respeito, né, da delimitação e do regime de proteção das áreas de preservação permanente, né? Para o Código Florestal, o que é uma área de preservação permanente? É uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Nas suas seções a respeito desse tópico, né, é onde se delimita, por exemplo, onde são essas áreas de preservação permanente, né, que estão relacionadas aos recursos hídricos. Então, a gente pode citar as margens, né, dos cursos d'águas naturais, seja ele permanentes ou intermitentes, né? Então, as matas ciliares são de extrema importância. As margens das nascentes também, lembrando que tudo isso tem delimitações, né, baseada na largura, né, dessas faixas, desses cursos d'água, e também áreas artificiais que foram em virtude de represamento desses cursos hídricos, também estão como área de proteção permanente, tá? Então, são algumas situações ecológicas onde o produtor tem que ficar ligado, né, sobre sobre o seu zoneamento agrícola ali no setor rural. Ainda nesse contexto de legislação, o Brasil ele tem uma lei específica para o trato com a água, né, que é chamado de Lei das Águas, a Lei 9.433 de 1997, né, onde vai abordar ali as políticas, né, para o manejo e uso racional deste recurso natural, né, abordando questões de manejo, de gestão, de consciência, né, do uso racional e de preservação e aproveitamento também de reservatórios artificiais. Além dessa lei principal, é importante a gente mencionar também dois incentivos relacionado ao uso das águas, né, no contexto de bacias hidrográficas, que se trata dos planos, né, de programas dos ministérios, tanto da Agricultura quanto da Agência Nacional das Águas, né? O da Agricultura é o Programa Nacional de Manejo Sustentável do Solo e da Água em Microbacias Hidrográficas, o Águas do Agro. Então é um plano, né, bem interessante, que ele visa justamente incentivar essas práticas conservacionistas no contexto agropecuário. Já o plano da Agência Nacional das Águas, o Programa Produtor de Água, esse é bem interessante, porque é uma iniciativa que tem o objetivo de proporcionar benefícios aos produtores, benefícios financeiros aos produtores, que contribuem, né, com o trato eficiente da água, né? Quando o produtor ele comprova que ele está executando práticas conservacionistas, né, de cunho a recuperação de nascentes, por exemplo, de recuperação de mananciais hídricos, de uso racional da água, reaproveitamento, ele pode, né, entrar para esse programa aí, o Produtor de Águas, muito interessante. Outro plano interessante aqui para mencionar também, se trata do plano ABC para a agricultura de baixo carbono, né, voltado aí à mitigação das mudanças climáticas, porque nele vem também reforçando aí as práticas, né, como o plantio direto,
sistemas integrados, recuperação de pastagens degradadas. Então, tudo isso com certeza também beneficia muito, né, ao trato das águas aí no sistema agropecuário. Nesse contexto, uma tendência crescente é a utilização da água que advém das estações de tratamento de esgoto, as chamadas águas de reuso. Esse conceito é bem interessante porque diminui a pressão dos recursos hídricos naturais. E essa água pode ser utilizada em determinadas circunstâncias na agricultura. As pesquisas, né, estão caminhando para a consolidação dessa técnica e melhor uso, né, garantindo aí a não contaminação de solo ou dos lençóis freáticos em razão do uso dessa água. Bom, nesse finzinho de vídeo, já está ficando um pouco longo, vamos resumir aqui alguns desafios para a agricultura irrigada, né, para o desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada. De início, 2 pontos importantes. Um que se trata do barramento, né, da água, de forma artificial, por exemplo. A demanda ela vai aumentar, né, isso é uma consequência quase certa, em razão da tecnificação mesmo das propriedades agrícolas, né? A irrigação ela vai ser cada vez mais demandada. Então é importante que se faça, né, de forma lógica e de forma consciente esses barramentos de água, né, de forma a acumular a água da chuva, né, naquele período do ano, para tentar usar ela, né, de forma paulatina ao longo do ano. Então essa logística de uso das águas de barramento ela vai ser fundamental. Outra questão também é a própria infraestrutura relacionada, principalmente relacionada à energia que é utilizada para o funcionamento dos sistemas, né? Geralmente energia elétrica. Então, assim, a questão de muitas áreas agrícolas ainda, né, terem uma dificuldade em razão da distância para esses pontos de energia elétrica, isso pode se tornar um ponto, né, de inviabilidade para a expansão dessa agricultura irrigada, e isso tem que ser muito bem avaliado. Outro ponto trata-se da questão do licenciamento ambiental e liberação das outorgas, né? O que acontece é que esse licenciamento ele é regido, né, pelas resoluções do CONAMA, a resolução 237, né, mais geral, e a resolução mais específica sobre a irrigação, que é a resolução CONAMA 284. Então, o produtor, né, que vai precisar instalar um sistema, né, que vai precisar irrigar, ele tem que se adequar aos critérios dessas resoluções e isso leva um pouco de tempo, né? Isso leva tempo até você comprovar todos esses critérios e também a liberação dessas outorgas, né, que não é algo de imediato, né? Isso leva tempo até mesmo pela demanda que é alta, né, da quantidade de irrigantes que pretendem fazer uso aí dos sistemas. E aí, para finalizar essa questão dos desafios, nós podemos pontuar a questão de assistência técnica, né, que ainda, infelizmente, é muito precária, principalmente na região Nordeste, né, e as possibilidades ao crédito rural, né, porque a gente está falando de sistemas que demandam equipamentos, que demandam técnicas, que demandam instrumentos e que às vezes pode ficar um pouco caro, né, para o médio ou pequeno produtor. Bom, pessoal, como considerações finais, a gente tem que a agricultura irrigada é uma das grandes tecnologias aí, né, para a consolidação agroambiental do Brasil. É uma tecnologia que promove sustentabilidade, que promove maior produtividade também, né? Você tem maiores quantidades de safras no mesmo período, né, comparado a regiões de sequeiro. Então é notável os pontos positivos da agricultura irrigada. O que a gente tem que considerar apenas são essas técnicas, né? Você usar as técnicas mais apropriadas para cada situação e também sempre utilizar as boas práticas agrícolas, nesse caso as práticas de conservação do solo e da água.
Bom, pessoal, aqui foi só um resumo, tá? Apesar do vídeo ter ficado um pouco longo, aqui é só um resumo, principalmente relacionado à parte técnica. E olha que a gente ainda poderia falar sobre fertirrigação, por exemplo, que é uma técnica muito especial, onde a gente alia a adubação, né, questões nutricionais com a irrigação, tornando a técnica muito mais eficiente. E também a hidroponia, que é o cultivo diretamente na água, uma técnica que permite a reutilização da água, tornando também um processo muito eficiente. Vou deixar materiais aqui na descrição do vídeo para vocês, né, caso tenham interesse e queiram se aprofundar. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem também esse vídeo, né, dá um like aí, um joinha para ajudar a gente e até o próximo vídeo.